amigo? Boa noite, tudo em paz? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Que Tudo em maratona de paz também. lives, hein? Ah, é. Isso aí já está fazendo parte, né? A gente está acostumando. E é o mínimo que a gente pode fazer, é poder estar junto, né? Dos nossos amigos espalhados aí no Brasil inteiro, sempre que possível. Legal, bom demais. Pessoal, deixa eu apresentar aqui o Rafael rapidinho. O Rafael é um mineiro de Sete Lagoas. Inclusive, eu tenho um grande amigo que é de Sete Lagoas também. Mas, pelo visto, você saiu cedo da cidade, que ele é mais ou menos da sua idade, né? E ele disse que, poxa, eu não conheço, né? Gostaria até de conhecê-lo. E hoje mora em Pernambuco, em Paulista, não é isso? Sim, sim. E o Rafael é fundador-presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, a primeira do estado de Pernambuco, que realiza trabalhos de repercussão com os condenados, bem como de amparo às famílias destes e das vítimas, tendo como resultado a ressocialização de 85% dos encarcerados. Que trabalho, viu, meu irmão? Parabéns aí pelo empenho nessa nobre atividade. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, meu amigo. Sensacional, realmente. Inclusive, é uma coisa que geralmente a gente conversa e sempre vem à baila, né? Como precisa de um trabalho como esse, de ressocialização, né? Sim. A lei E a dos gente homens... aprende, a gente aprende com o Evangelho que não há ninguém irrecuperável, né? Todo ser humano, independente do erro que ele tinha cometido, ele é maior do que o erro. O grande exemplo disso foi Saulo, não é? Que nos caminhos de Damasco ali, aquele homem que já havia negado o Cristo várias vezes, já tinha tido vários convites, Jesus não deixou de acreditar, e aí se torna esse grande exemplo para todos nós até hoje, né? Então, a gente tem que acreditar em todo ser humano, porque ninguém resiste ao amor, né? E o amor transforma. Com certeza, com certeza. E aí a gente vai dar então uma palhinha hoje com você, né? Para a gente se deliciar aí com o seu conhecimento. São longos anos de estudo no livro Paulo Estevão, né? E geralmente a gente faz uma abertura. As pessoas que geralmente estão com a gente aqui na live são os frequentadores da própria casa, né? Mas para quem não é frequentador do Vinha de Luz, para quem não conhece, o Vinha de Luz fica ali na rua Henriqueta Galeno, 586, vizinho ao Mulher Cheirosa, aquele salão de cabeleireiro. E agora, por conta da pandemia, lógico, a gente está fechado, não tem nenhuma previsão ainda da gente estar voltando, mas a gente está realizando o evangelho online, né? A gente está usando a ferramenta do Zoom e a gente tem uns encontros, pelo menos toda segunda-feira a gente tem uns dias marcados, mas segunda-feiras, que era o dia normal do evangelho, a gente está sempre reunido em grupo. E quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer, só entrar em contato por uma das redes sociais, ou Facebook, ou Instagram, tem os contatos lá. Vai ser um prazer recebê-los para o evangelho, né? Lá de forma virtual, mas o carinho é o mesmo. Legal? E geralmente a gente começa fazendo uma prece de abertura, só para... Você já está numa vibração maravilhosa, que você já vem de outra palestra, né? Mas vamos todos fechar os olhos um pouquinho, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos todos reunidos em Teu nome, Mestre, para receber um pouquinho desse Teu alimento da vida, Teus ensinamentos, tudo aquilo que Tu nos deixastes, a Tua mensagem de amor, de caridade, de fé e de esperança no futuro. Que nós possamos, na noite de hoje, nos inspirar com a palestra do Rafael e que possamos colocar os ensinamentos em nossas mentes e corações para nos auxiliar na jornada nessa vida. Nós te agradecemos, nos abençoe e nos protege na noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Rafael, a palavra é toda sua. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos os irmãos. Eu agradeço muito o convite carinhoso que vocês nos fizeram. Vai ser uma alegria, um prazer poder falar. O tema é maravilhoso, né? Falar da Casa do Caminho. Mas um cuidado que eu sempre tento tomar quando a gente vai falar de personalidades, de locais como a Casa do Caminho, ou falar de Pedro, Paulo, João, a gente sempre tem que falar de Jesus. A gente não pode esquecer de falar do Cristo. Então, antes da gente iniciar a falar da Casa do Caminho, eu quero contextualizar uma das peças fundamentais para que aquele trabalho existisse e como que foi sendo construído esse entendimento dele do cristianismo também, um pouco sobre a personalidade dele, e enfim a gente vai chegar até a Casa do Caminho, tá? Se você, alguém quiser fazer pergunta, estiver participando, você pode também me interromper,
A gente está aqui à disposição para tudo, tá? E aí, a gente inicia refletindo uma passagem que está descrita no Evangelho de João, que é o famoso discurso que Jesus faz no Templo de Jerusalém, às portas do templo. Um discurso que foi presenciado por centenas de pessoas no seu início. Inclusive, além dessas centenas de pessoas, em maior parte sendo os próprios fariseus da sinagoga, estava presente ali também os apóstolos de Jesus, o seu apostolado direto, os 12 seguidores. E então, naquele momento em que Jesus falava sobre o pão da vida, que ele tinha aquele alimento do qual, quando ele oferecia, ninguém sentia fome, a água capaz de saciar toda a sede, todos aqueles que estavam ali foram sendo envolvidos pelo magnetismo e ficou cheio, não é? O pátio do Templo de Jerusalém. Até o momento em que Jesus começa a falar que ele era o Filho de Deus, que os judeus esperavam. Que ele era o Filho do Altíssimo, que ele e o Pai eram apenas um. Naquele momento em que o discurso de Jesus toma esse teor, todos os fariseus começam a ironizar e sair daquele pátio, entrando para o templo, outros indo embora, até o ponto que ficou apenas Jesus com seus discípulos. E ali é muito interessante porque o Cristo faz um questionamento aos seus seguidores direto, ao seu apostolado, perguntando a eles o seguinte: e vós, também não vão me abandonar? E essa passagem é muito significativa porque muitas vezes nos dias atuais a gente tem visto muita gente abandonar Jesus quando o evangelho nos é apresentado. Muita gente abandonando o evangelho dentro das próprias casas espíritas, não é? E a gente precisa refletir sobre isso, porque o próprio Chico Xavier vem nos afirmar que o espiritismo sem Jesus seria um corpo sem alma. O Kardec nos traz no Livro dos Espíritos que Jesus é a nossa maior referência, é o nosso grande guia e modelo. Por que então nós estamos abandonando Jesus nas nossas reuniões? Porque muitas vezes, numa palestra de 1 hora, o Cristo é mencionado, às vezes, como um cara legal, conta-se, narra-se uma frase ou outra de Jesus, menciona-se ele como um cara bacana que fez parte da história da humanidade, mas não fala como ele precisa ser falado. Não estuda-se Jesus como ele precisa ser estudado, como a doutrina espírita vem nos oferecer através de Kardec, de Chico, com todas as obras que nos fazem compreender e nos aproximar de Jesus através do convite ao movimento do servir, aqueles que padecem de sofrimento, os chamados filhos do Calvário. E ali os discípulos de Jesus ficaram em silêncio. E muitas vezes nós também ficamos em silêncio, reflexivos, porque a gente percebe que às vezes o tempo religioso ou dentro dos nossos próprios lares, Jesus tem sido abandonado. Basta analisarmos uma campanha que a gente já faz há tempos na Casa Espírita, pedindo com que as pessoas façam culto do Evangelho no lar 1 vez por semana. A gente precisa fazer campanhas para que o culto seja todo dia. O culto do lar precisa ser todos os dias. Jesus fazia culto nos lares todos os dias. Então a gente precisa começar a entender que com a mesma proporção que o nosso corpo físico precisa do alimento físico, nós também precisamos do alimento espiritual. Aquele silêncio dos discípulos foi rompido por um dos seguidores, chamado Simão Pedro. Pedro respondeu à pergunta de Jesus: vocês também não vão me abandonar? Com outra pergunta: Senhor, para onde iremos sem ti? Vejam que lindo isso. Senhor, para onde iremos sem ti? E essa pergunta ainda precisa ressoar no nosso coração: aonde iremos sem Jesus? E aí Pedro complementa a pergunta dele com uma resposta própria: somente em ti acharemos palavras de vida eterna. Então vejam a inspiração de Pedro em muitos acontecimentos da vida. Vejam a inspiração de Pedro no momento em que os discípulos sempre silenciavam. Mais tarde, no capítulo 16 do evangelista Mateus, um pouco antes da famosa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, o Cristo novamente reunido com seus 12 seguidores faz um questionamento. Pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E então, alguns dos seus seguidores respondem: olha, mestre, uns dizem que você é um profeta. Outros afirmam que você é Elias que voltou, demonstrando que eles acreditavam na reencarnação. Porque Elias já tinha desencarnado há mais de 8 séculos. Então, se um homem que tinha morrido há mais de 800 anos,
Se ele estava ali novamente, é porque ele havia reencarnado. E então, a gente percebe que quando Jesus pergunta como o povo o enxergava, ele era visto como um profeta. Ou seja, um homem bom que fez parte da história da humanidade, mas ainda não é o Filho de Deus. E essa, muitas vezes, é a visão da maior parte da humanidade. No Brasil, por exemplo, nós temos mais de 70% de cristãos, mas que Jesus ainda, para a maioria de nós, é um cara bacana, legal, e que a gente tem que lembrar dele de vez em quando. E ali Jesus faz uma segunda pergunta. E vós? Ou seja, vocês, meus discípulos, meus apóstolos. Vocês que têm acesso ao meu evangelho através da doutrina dos Espíritos. Quem dizeis que sou? Uma coisa é a consciência coletiva. Uma coisa é o mundo lá fora. Eu quero saber vocês que estão perto de mim. O que vocês falam ao meu respeito? E ali, ninguém menos do que Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejam que lindo. Enquanto todos silenciavam, Pedro, o discípulo da emoção, o discípulo da boa vontade, responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então disse a ele: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, naquele momento Pedro estava inspirado por espíritos da vida maior que representavam o pensamento do nosso Criador. Pedro estava em conexão com o mais alto, em demonstrar para todos que Jesus não pode ser um homem bom, mas que Jesus precisa ser o Filho de Deus. Que aquela população, aquele povo judeu, esperou por séculos e que hoje a gente não precisa mais esperar. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E em verdade eu vos digo, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. Vejam que lindo, meus irmãos. Você é rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. Pedro não foi melhor que João, Pedro não foi melhor do que Tiago, do que Felipe, do que André, do que Judas. Mas Pedro tinha a característica da rocha, da sustentação, do equilíbrio. Pedro era o grande líder dos discípulos. E aí, aquele que exerce um papel de liderança, ele não é melhor do que aquele que não tem um papel de liderança. A liderança é o dom que ele tem, assim como o outro tem o dom da fala, o outro tem o dom da escrita, o outro tem o dom de fazer visita nos hospitais. O próprio Paulo vem tratar disso na Epístola aos Coríntios, quando ele inicia dizendo: Apolo regou, aliás, Apolo plantou, eu reguei, mas o crescimento é de Deus. É dado diversidade de dons, mas para que cada dom seja usado de forma útil, nós somos o corpo do Cristo, e esse corpo precisa de uns que serão o braço, o outro vai ser a boca, o outro a perna. Mas, por exemplo, nós sabemos que um corpo, para funcionar, esse corpo do Cristo, ele vai precisar dos órgãos internos, o pulmão, o coração, o aparelho, o sistema digestivo, que apesar de não serem observados no exterior, eles são extremamente importantes para que o corpo tenha vida. O líder não é mais importante do que o que varre o chão, mas o grau de importância está no amor que colocamos na atividade. Mas o fato é, Pedro foi o grande líder. Todo trabalho precisa de um grande líder. Toda grande obra que a gente vê no movimento espírita ou qualquer outro movimento do bem na Terra, tem um grande líder. Tem um grande líder. Então precisamos da liderança. E ali o Cristo entendia que Pedro seria o líder, mas não seria melhor que os outros. Se a gente imaginar, a igreja de Antioquia da Síria tinha Barnabé como grande líder, mas tinha Paulo como trabalhador. Futuramente esse líder tornou-se Inácio de Antioquia. A igreja de Éfeso tinha João Evangelista como líder, mas quem trabalhava e colaborava naquela cidade era Maria de Nazaré, que não deixou de ser a nossa mãezinha santíssima, porque João era líder. Então, naquele momento, Jesus demonstra que Pedro seria o líder do colégio apostólico. Sobre Pedro, uma vez perguntaram a Chico Xavier qual foi o personagem mais importante da obra Paulo e Estevão. Paulo ou Estevão? Muitos acreditaram que Chico responderia que foram os dois. Os dois foram muito importantes. E Chico Xavier responde: o mais importante foi Simão Pedro.
Nem Paulo, nem Estevão. Porque Pedro foi o equilíbrio, o sustentáculo do cristianismo primitivo. Uma vez perguntaram também a Chico qual a maior transformação que o Evangelho teve. Que o Evangelho já fez em uma única encarnação na vida da pessoa. E ali perguntaram se foi em Paulo de Tarso ou Maria de Madalena. Veja que interessante. Paulo ou Maria, qual foi a transformação mais forte? E Chico Xavier também responde: Simão Pedro. Uai, mas Pedro transformou mais que Paulo? Mais do que Maria? Paulo já tinha o intelecto, faltava o moral. Maria já tinha o cultural e também o intelecto, faltava o moral. Simão Pedro era um rude pescador, um homem simples e ignorante, que não tinha a asa do saber e também a asa do amar. E que ele precisou desenvolver as duas asas e conseguiu fazer isso de uma forma maravilhosa, em quedas e ascensões. Nesse mesmo cenário em que Jesus, no capítulo 16, fala que é o Pai que está se manifestando através de Pedro, ele começa a falar posteriormente que é chegado o momento dele ser martirizado, que em pouco tempo ele seria levado aos homens e padeceria na mão deles. E Simão Pedro, mais uma vez, rompe o silêncio dos discípulos e fala: Senhor, não acontecerá nada contigo, porque por ti sou capaz de dar minha própria vida. E Jesus então fala com Pedro: afasta-se de mim, espírito de Satanás. Vejam só, em instantes, Pedro era inspirado pelo alto e logo depois ele era inspirado pelas trevas. Mostrando que nós também somos assim, que precisamos estar em vigilância. Capítulo 14 de Mateus, Jesus aparece andando sobre as águas, enquanto os discípulos estavam numa embarcação que estava correndo risco de afundar. É muito interessante que às vezes a gente quer observar só o fato mediúnico que aconteceu. Jesus andando sobre as águas. Mas a gente precisa extrair o espírito da letra. Água, segundo as tradições daquela época, significava vida material. Jesus estava acima das convenções do mundo. Jesus estava acima das questões materiais. Essa palavra tinha esse significado e conseguimos comprovar isso em outras passagens, como no diálogo de Jesus com Nicodemos. Em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de água e espírito não entrará no reino dos céus. Então ele fala do princípio material e do princípio espiritual. Quando Jesus é batizado, e Marcos, no capítulo 1 do Evangelho, fala que Jesus, entrando na água, saiu rápido dela, eis que o céu se abre. E ele está falando de Jesus tendo contato com a matéria, se desvinculou e o céu se abriu. E quando a gente busca a espiritualidade para as nossas vidas, o céu se abre. Por isso que Jesus fala em uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, porque verão a Deus. E ali Jesus acima da matéria. Os discípulos numa embarcação que podemos fazer uma analogia com a nossa vida. Aquela embarcação que, segundo Mateus, sofreu um vento contrário, que nada mais é do que as adversidades que encontramos ao longo do nosso caminho. E as adversidades muitas vezes nos faz ter medo de afundar nas águas. As adversidades, a dor e o sofrimento muitas vezes nos fazem estarmos enraigados na matéria. Buscarmos a fuga no vício da bebida, da droga. Muitas vezes a inconformidade com a atitude de alguém que a gente ama nos faz odiar, nos faz agredir com palavras, nos faz agredir até com a força física, nos faz cometer erros, cometer crimes. E ali eles tinham medo porque a adversidade era grande e eles não queriam afundar. Jesus então aparece andando sobre as águas e os discípulos falam: é um fantasma, é um fantasma. Assim como nós, muitas vezes, acreditamos que a manifestação de Jesus em nossa vida só pode ser um obsessor, porque o Cristo vem no sofrimento. O Cristo nos convida na dor. O Cristo nos convida a enxugar as nossas lágrimas, enxugando as lágrimas dos nossos irmãos. Pedro, mais uma vez, o discípulo da emoção, o discípulo da boa vontade, enquanto todos os outros discípulos ficaram em silêncio porque Jesus ouvia os discípulos dizer: é um fantasma, é um fantasma. E ele então responde: fiquem tranquilos, sou eu. Fiquem tranquilos, sou eu. Naquele momento, portanto, Simão Pedro rompe o silêncio dos outros discípulos e fala com Jesus: se é o Senhor que está aí, faça com que eu também ande sobre as águas. Ou seja, resolve os meus problemas.
Se é Jesus que está manifestando através da dor, que ele resolva os meus problemas com um tratamento de passe, ou com a palestra que eu vou fazer, ou a palestra que eu vou ouvir, com o passe que eu vou receber, ou com o passe que eu vou transmitir, que resolva logo a minha dificuldade. E então, Pedro fala com Jesus, faça que eu ande sobre as águas, faça com que eu esteja acima das coisas materiais e caminhe em sua direção. E naquele momento Jesus responde Pedro com um único verbo, com uma única palavra. Vem, eu estou aqui, mas você precisa fazer esse movimento. Mateus registra que Pedro anda sobre as águas. Nós também podemos andar. Mas o fato interessante é que durante aquela caminhada de Pedro, acima das questões materiais, ele começa a afundar novamente, porque vem outro vento contrário. E assim somos nós. Às vezes começamos a andar sobre as águas, vencendo a matéria, vencendo a nós mesmos. E aí vem mais uma adversidade e coloca a gente no chão. E coloca a gente para começar a afundar. E naquele momento, porém, Pedro teve uma atitude que muitas vezes não temos, porque ele levanta a mão e fala, Senhor, me ajude. Nos falta muitas vezes a nós a humildade de pedir ajuda, de reconhecer que caímos, de reconhecer que ainda somos falhos, que muitas vezes, como Pedro, negamos Jesus 3 vezes todos os dias. E ali Jesus aproximou-se de Pedro, segurou a mão dele e colocou ele na embarcação, acalmando aquela ventania. Quando temos humildade e fazemos movimento, Jesus se aproxima da gente. Pedro foi um grande exemplo. Negou muitas vezes, mas entre quedas e ascensões se tornou aquela rocha. E depois da crucificação, vendo Jesus em espírito perguntar a ele, Simão Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. E Jesus pergunta pela 3ª vez, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me ama mais que os outros? Pedro chorando fala, Senhor, tu sabes de tudo, eu te amo. Jesus então fala a Pedro, apacente as minhas ovelhas. Aquela rocha realmente passou a ser a pedra fundamental, inaugurando em Jerusalém a Casa do Caminho. O primeiro templo cristão da história da humanidade, que segundo Emmanuel acolhia todos os filhos que se encontrassem no sofrimento. E aquela turba imensa que seguia Jesus continuava seguindo os seus discípulos e adentrando a Casa do Caminho. Eram velhinhos trêmulos que seguravam em seus cajados, viúvas desamparadas. Muitas vezes crianças abandonadas, mendigos, leprosos, prostitutas e viciados, que eram cuidados como se fossem filhos. Gamaliel, o doutor da lei mais respeitado entre os fariseus, foi convidado pelo próprio Pedro a conhecer as dependências da Casa do Caminho, no momento crítico em que Estevão havia sido apedrejado e que as perseguições de Paulo estavam cada vez mais acirradas contra os seguidores de Jesus. E ali Gamaliel aceita o convite de bom grado e vai à Casa do Caminho. Toma um susto. Fica impactado com aquelas dezenas e dezenas de leitos, com todos aqueles enfermos miseráveis, sendo acolhidos como se fossem filhos do coração dos seguidores de Jesus. E ali Emmanuel vai resumir, sintetizar o pensamento de Gamaliel ao adentrar a Casa do Caminho. Gamaliel percebeu que pela primeira vez na história da humanidade, os aflitos eram acolhidos. E talvez o papel primeiro do verdadeiro cristão, além de carregar as marcas da humildade, é saber acolher. É saber trazer para próximo de si aqueles que choram, aqueles que sofrem. Os chamados filhos do Calvário de Abigail. E então Gamaliel percebeu que pela primeira vez a virtude não era pregada por detrás das cátedras confortáveis. A virtude não era apenas pregada atrás dos púlpitos, como durante séculos ficou sendo, porque aqueles seguidores de Jesus inauguraram na terra a verdadeira fórmula da benemerência social, saindo de trás dessas cátedras e desses púlpitos e indo ao encontro daqueles que sofriam. Gamaliel se emocionou e percebeu que um daqueles acolhidos na Casa do Caminho
era um antigo amigo da vida política chamado Samônio, que ali se encontrava em fase terminal de lepra. Samônio, um político muito prestigiado da região de Cesareia, casado, com filhos, descobriu a lepra. E a esposa e os filhos colocam ele para fora do próprio lar, jogando ele no chamado Vale dos Leprosos ou Vale dos Imundos. Mas Samônio, numa intuição espiritual, percebeu que a vida dele não poderia se resumir naquele local. E então fez uma longa caminhada até Jerusalém. Na metade do caminho, porém, não conseguiu prosseguir. Os seus pés se tornaram uma chaga só, uma chaga aberta de sofrimento. E então ele caiu no chão. Passa, porém, um carroceiro muito simples, nos fazendo lembrar da parábola do bom samaritano, e acolhe Samônio, levando-o à casa do caminho, aquele local que acolhia todos que se encontravam no sofrimento. E ali Samônio reencontrava um amigo já em fase terminal do corpo físico, mas mostrando uma grandeza espiritual, transformado em Jesus, disse a Gamaliel: "Ah, meu bom mestre, ainda bem que um dos meus amigos pudera me ver nessa miséria física, mas com entendimento espiritual da vida, porque na câmara escura do sofrimento conheci Jesus. Ele é o profeta. Ele é o grande profeta da vida. Ele é o Filho de Deus que esperamos." E Gamaliel disse: "Olha, ele pode ser um profeta, mas o Filho de Deus eu não acredito. Ele é um profeta, um homem muito bom, vejam que obra maravilhosa. Mas daí falar que ele é o Filho de Deus, Samônio?" E Samônio então responde: "Talvez, se eu, Gamaliel, estivesse dispondo da saúde que tu hoje tens, se eu estivesse ao lado da minha família, como você está ao lado da sua família, eu pensaria igual. Mas nessas chagas postulentas, que me separaram das minhas afeições mais queridas, eu conheci Jesus. E eu ainda consigo pensar, querer e amar. Os antigos nos afirmam que somos deuses. Hoje, porém, percebo que somos deuses projetados num turbilhão de pó. E tudo que se refere a essa vestimenta física, com o tempo vai perdendo a importância, restando apenas a nossa realidade espiritual. O Evangelho de Jesus é a força do amor que triunfa a própria morte, afirmou aquele enfermo em fase terminal, que conseguiu perceber que o Evangelho é a força do amor que triunfa a própria morte. Gamaliel chorava, emocionado, percebendo o poder de transformação de Jesus Cristo. Chorando, ele recebe das mãos de Pedro o Evangelho de Mateus e disse a Pedro: "Estudarei o teu Cristo." Mais tarde, recolhido na sua aposentadoria dos trabalhos do Sinédrio em Palmira, no deserto, ele recebe Paulo, recém-convertido nos caminhos de Damasco, que vai procurar Gamaliel, que era um grande pai espiritual, que o orienta: "Meu filho, o seu problema é de trabalho. Você até hoje tem se dedicado a julgar a vida dos outros, mas precisa encontrar o ouro onde ele não existia. O trabalho, Saulo, é o movimento sagrado da vida." E então Gamaliel orienta Saulo a ficar os 3 anos no deserto. Antes, porém, de Saulo partir para o deserto, Gamaliel o presenteia com aquele mesmo evangelho que só recebeu das mãos de Pedro por influência de Samônio, aquele leproso em fase terminal, mas que na casa do caminho tinha o seu valor. Mais tarde, na primeira viagem missionária, ao lado de José Barnabé, na cidade de Antioquia, da Psídia, eles param para repousar numa caverna antes de prosseguirem as missões. E então, em alta noite, Barnabé, ao lado de Paulo, começa a falar: "Nós temos o tesouro da vida. Encontramos o tesouro no Evangelho porque o Cristo nos oferece essa grande riqueza." Estava passando ali, porém, naquela região, 2 salteadores, que perceberam que eles falavam de um tesouro e foram atrás deles com objetos cortantes, ameaçando matá-los se eles não passassem o tesouro. Roubaram a comida que eles tinham, roubaram o dinheiro que eles tinham, as túnicas e aquele tesouro que em verdade era o Evangelho. Mas os criminosos acreditavam ser o mapa do tesouro e levaram o Evangelho. No dia seguinte, Barnabé disse a Paulo: "Precisamos abortar a primeira viagem missionária. Porque não temos comida, não temos roupa e não temos dinheiro. Como seguir sem o necessário?" E Paulo então sorriu e disse a ele:
Poderemos nos alimentar com os frutos silvestres que encontrarmos ao longo do caminho. Na próxima cidade não nos faltará o trabalho. Poderemos comprar ou ganhar outras túnicas. Vamos em frente, Barnabé. Não vai faltar o necessário. Vamos lembrar de Jesus que nos recomendou que a cada dia basta o seu mal. Observemos os pássaros no céu que não semeiam, não juntam, e mesmo assim não falta a eles o necessário. Observemos os lírios no campo, nem mesmo Salomão se vestiu com tamanha beleza. Vamos adiante. E Barnabé disse, não tem jeito, porque nos roubaram o evangelho. Como seguir sem Jesus? E de fato, meus irmãos, não tem como seguirmos sem Jesus. Pode nos faltar o necessário do ponto de vista material, mas se não tivermos o Cristo em nossos corações, andaremos sempre em círculo, sem sair do lugar. Naquele momento, porém, Paulo sorriu. Colocou a mão dentro da túnica que ele mesmo havia feito, enquanto tecelão. E ali tinha um bolso falso, que ele carregava o evangelho que ele havia ganhado das mãos de Gamaliel. Os dois choraram. E Emmanuel falava que Paulo carregava aquele evangelho próximo ao coração, demonstrando o sentimento. E ainda Emmanuel nos afirma que era profundamente comovedora a fidelidade que aqueles primeiros cristãos tinham com Jesus. Podia faltar tudo, mas se eles tinham o evangelho, eles estavam sempre indo em frente. E nós, meus irmãos, tendo Jesus em nossas vidas, pode nos faltar muitas questões da matéria. Podemos passar por problemas com os filhos, com o esposo, com os pais, enfermidades, falta de trabalho, dificuldade financeira. Podemos não ter nenhum lar, mas tendo um Cristo para nos abrigar, nunca nos faltará o necessário. Um leproso, em fase terminal, talvez esquecido na história do cristianismo, teve um papel maravilhoso na vida de Gamaliel, na vida de Paulo, ofertando a ele esse tesouro. Paulo procurava o tesouro onde ele não existia, mas ali ele havia encontrado o verdadeiro tesouro da vida. A Casa do Caminho teve um papel fundamental para toda a história do cristianismo. Porque no primeiro momento eles acolhiam todos os filhos que se encontrassem no sofrimento. Foi assim quando chegou um outro carroceiro vindo de Jope, com 2 enfermos, um deles em estado pior, em fase terminal de uma peste que matava mais que a própria lepra na região de Cesareia. Aquele enfermo chamava-se Gesiel. Acolheram os 2. A casa estava superlotada, Tiago falou, não podemos receber mais ninguém. E Pedro afirma na porta da Casa do Caminho. Mas Jesus nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos no sofrimento. Eles vão entrar. Um daqueles enfermos, o mais grave, por 20 dias delirou entre a vida e a morte, não conseguindo estabelecer uma linha de raciocínio, mas repetia as profecias, em especial as profecias de Isaías, que falava sobre Jesus 8 séculos antes do nascimento do Mestre, dizendo e afirmando a todos nós sobre o Cristo. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, aos olhos do mundo não terá beleza, tampouco formosura, será desprezado por todos, esconderão o rosto de ti porque terão vergonha da tua imagem, será levado como uma ovelha no meio de lobos, padecerá entre 2 criminosos, mas enxugará as lágrimas da terra, porque trará para todos eles a mensagem de esperança. Isaías profetizava, e aquele enfermo repetia as profecias de Isaías, e ele se reestabelece depois de 20 dias, ele cura. Pedro começa a conversar com ele, querendo saber de que tribo você é, de onde você vem, tamanho conhecimento de Isaías, de todo o Velho Testamento. Ah, meu amigo, sou da tribo de Issacar, e de fato eu venero todo o escrito sagrado, em especial a Isaías, pelo que ele fala conosco acerca da vinda do Messias. Pedro sorri e fala com aquele jovem de nome Gesiel. Pois não sabe, Gesiel, o Messias já veio. Que me dizes? Dá um salto daquele banco rústico improvisado, à sombra de tamareiras frondosas que circunvizinhavam a Casa do Caminho? Que me dizes? Sim, disse Pedro. O profeta Nazareno já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Nós, meus irmãos, não precisamos mais esperar como o povo hebreu esperou por séculos. Jesus já veio e nos convida a segui-lo. Nós temos a doutrina espírita que traz Jesus de novo no coração do povo e na alma de todos nós que abraçamos essa doutrina de luz.
E então, naquele momento, Pedro começa a fazer um relato verbal da vida de Jesus, aquele jovem Gesiel, que recebe das mãos de Pedro também o Evangelho. E Emmanuel nos fala que Gesiel não leu, devorou o Evangelho. Mas, no momento em que ele chega no capítulo 5 do evangelista Mateus, ele se ajoelha e começa a chorar compulsivamente, dizendo a Pedro: revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado aqui as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Preciso meditar nessa preciosidade com mais calma. Gesiel estava lendo em verdade as bem-aventuranças. Aquele livro maravilhoso. Aquele livro dentro do livro de Jesus. Aquelas 7 virtudes que resume as leis do Criador. Ele não leu, devorou. A chave que irá desvendar os enigmas da raça humana. Precisamos debruçar nessa mensagem maravilhosa. Precisamos ir ao encontro dessa mensagem evangélica que ilumina a nossa alma e conforta os nossos corações. Precisamos tratar Jesus como esse Filho de Deus que tanto esperamos e que às vezes ainda andamos distante da sua paternidade divina. Somos ainda a ovelha perdida que saiu do aprisco do Pai. Aquele jovem, Gesiel, passa a ser conhecido por toda a história do cristianismo como Estevão, o grande mártir. Estevão, que adentra na casa do caminho no momento em que eles acolhiam, oferecia leito, alimentação, oferecia os ouvidos e remédio para aqueles que sofriam necessidades físicas, porque barriga vazia não houve evangelho. E Estevão contribui com sua chegada para a inauguração de um segundo trabalho na casa do caminho. Porque a partir da chegada de Estevão e a partir dos estudos que Estevão fez do evangelho, que de fato ele devora o evangelho, todos os dias à noite, aquela comunidade de sofredores tinha as pregações da Boa Nova. Palestra pública, que tinha como único objetivo trazer a vida de Jesus àqueles sofredores. Portanto, meus irmãos, nossas reuniões públicas nas casas espíritas precisam, acima de tudo, de ter o Cristo como figura principal de nossas pregações. Um desses discursos, onde a casa encontrava-se lotada de sofredores, mas também tinha fariseus, Estevão adentra o recinto. Abre o pergaminho ao acaso, no capítulo 10, itens 4, 5 e 6 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: ide e pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei a elas que é chegado o reino dos céus. Naquele momento, Estevão passa a fazer todo um processo histórico, trazendo as profecias do Velho Testamento em relação à vinda do Salvador. Mas, ao mesmo tempo, ele comparava com a vida de Jesus, demonstrando de forma racional para todos os presentes que Jesus era o Messias. Um dos fariseus presentes, Saulo, se levanta e dizendo a Estevão: como ousa em Jerusalém, na casa de Israel, onde se decide todos os destinos da raça humana, afirmar que o Filho de Deus é um carpinteiro vulgar. Estevão, sem trair a bondade que vinha no seu coração, respondeu a Saulo: Saulo, meu irmão, ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque dessa forma nunca vai faltar um abrigo seguro para as nossas vidas. Porque Jesus é o abrigo da paz e da esperança. Com Jesus, meus irmãos, nunca vai nos faltar o abrigo da paz e da esperança nos dias de dores. Saulo quis continuar a discussão e Estevão sai das pregações dizendo a ele: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que evitássemos os fermentos da discórdia infrutífera. E ele lhe silencia. Saulo, porém, disse: o sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de lhe fazer chorar e sofrer. Tirou a própria vida de Jesus. E assim podemos fazer com você, caso você não abdique do seu amor a Jesus. Estevão, portanto, responde a ele: Saulo, meu irmão, o sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer chorar e sofrer, mas desconheço meios que fará com que eu abdique do meu amor a Jesus Cristo. E a vida, meus irmãos, tem 1000 maneiras
de nos fazer chorar e sofrer. Nada, porém, pode tirar do nosso coração e das nossas mentes a nossa fidelidade aos ensinos de Jesus. Saulo cumpre a promessa, persegue, mata Estevão, numa cerimônia angustiada, em que ao lado de Saulo, encontrava-se a sua noiva Abigail, para quem conhece a história, irmã de Estevão. E Estevão, então, sendo recebido no mundo espiritual, já vislumbrando a figura do mestre, que caminhava em sua direção, mas que olhava melancolicamente a figura de Saulo, Estevão tem uma segunda grande surpresa, porque houve um coral que entoava cântico com vozes argentinas, cantando as bem-aventuranças. Ele foi recebido no mundo espiritual pelas bem-aventuranças, por um coral, pelo Cristo. Bem-aventurado és tu quando sofreres perseguição por amor ao meu nome, porque é de ti o reino dos céus. Mal havia se recuperado dessa surpresa, ainda passando pelos últimos e derradeiro momento do corpo físico, sentindo ainda as dores do apedrejamento, ele reconhece a sua irmã, Abigail, que corre desesperada e coloca o irmão nos braços, e ele então reúne as últimas forças para um diálogo breve com a irmãzinha, e pergunta a ela: minha irmã, com quem te deixarei? E ela então responde: este é Saulo, o meu noivo. E ali, Estevão reúne as últimas forças da sua atividade física, do seu fluido vital, e afirma a Abigail: sê fiel a ele. Saulo deve ser bom, que o Cristo os abençoe. Servi-lo-á. Nós, muitas vezes, meus irmãos, também precisamos acreditar nos irmãos que caminham conosco durante a nossa jornada. Ainda que eles tenham errado, precisamos acreditar que tudo podemos no Cristo que nos fortalece. Saulo, de fato, se converte sob a influência de Estevão, que sofreu a influência da Casa do Caminho, e passa a ser um dos grandes cristãos da história da humanidade, ao ponto de afirmar, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, nos itens 19 e 20 da sua famosa carta: fui crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que vive em mim. O Cristo pode viver em cada um de nós. Nós somos maiores do que qualquer erro que tenhamos cometidos. Podemos dar a volta por cima, podemos refazer o caminho, podemos reconstruir aquilo que nos fez sofrer ou que fez com que alguém que estivesse ao nosso lado sofresse. A Casa do Caminho, portanto, funcionava dando assistência material, oferecendo remédio, oferecendo alimento. Depois que a barriga encontrasse-se cheia, falava-se do Evangelho. Por fim, por influência do próprio Paulo, após alguns anos, a Casa do Caminho constrói um galpão enorme que ensinava oficinas de trabalho aos aflitos, que chegavam famintos, que chegavam sem esperança, mas que tinham as primeiras necessidades supridas, conheciam Jesus, que é a grande força e o alimento da alma, mas também aprendiam uma profissão para terem dignidade e caminhar com as próprias pernas. Peço licença, sem querer fazer comparação, mas para falar de um projeto maravilhoso, o Fraternidade Sem Fronteiras, que tem, não apenas na África, mas também nos seus projetos do Brasil, esse mesmo objetivo: matar a fome, suprir as primeiras necessidades do corpo físico, limpar feridas, dar abrigo, mas depois dar orientação, dar esclarecimento, dar direcionamento na vida daqueles através do estudo, através de uma religião, seja ela qual for, para ao final dar dignidade de um curso profissionalizante, para que eles aprendam e possam ser autossustentáveis. É muito difícil para nós fazer o uso da fala e ficarmos apenas no Evangelho, que é lindo, que nos conforta, nos emociona, nos esclarece, mas precisamos também achar o caminho para combater o nosso combate. Precisamos conhecer projetos sociais. O nosso irmão iniciou a fala dizendo algo sobre a PAC, e eu finalizo convidando vocês a conhecer o Fraternidade Sem Fronteiras, que não só assiste mais de 15 mil crianças na África, servindo 450 mil refeições, mas também com diversos projetos no Brasil.
desde os projetos em Boa Vista, em Roraima, onde acolhe os nossos irmãos que precisam de um acolhimento, os refugiados venezuelanos, que não têm aonde dormir, não têm o que comer, desde os projetos que temos no Nordeste, como aquele que é praticado com as crianças, que têm feridas no corpo interior e no exterior, no projeto Jardim das Borboletas. Temos em Campina Grande o projeto lindo da microcefalia, que cuida dessas criancinhas, que acolhe as famílias. Temos a Clínica da Alma, que acolhe dependentes químicos, ex-presidiários, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enfim, meus irmãos, várias oportunidades para servir. Várias oportunidades para sermos também, como os primeiros cristãos, imitadores do Cristo. Basta querermos. Na segunda bem-aventurança, Jesus nos afirma: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não vamos ficar apenas na posição dos que choram. Que possamos ser meios de consolação, porque nossas lágrimas serão enxugadas na proporção que conseguirmos enxugar as lágrimas dos nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus. Mesmo diante dos pesares e das dificuldades da vida. Observa, alma querida, a dor que ilumina as nossas vidas. Sobre as provas, tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos nos para dar. No serviço que nos cabe ou aquele com quem convivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar, na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada, até a vitória do bem. O homem, robusto e moço, que administra a riqueza, traz por suas vezes, rude e acesa, a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes traz muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, nem critiques ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problemas. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos vocês pelo carinho do convite e pela atenção. E que Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, Rafael. Tomar água aqui. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço o carinho e o convite. Era você falando aí, eu marejando aqui, tentando acompanhar e não deixar as lágrimas escorrer. Que palestra linda. O livro Paulo e Estevão, para quem não conhece, nunca leu, né? Uma obra muito bacana, vale muito a pena ler. Eu vou tirar a poeira dele ali e depois de uma palestra tão rica eu vou rever e me debruçar em cima dele. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada a palestra. Sim, eu espero que fique. Se a tecnologia quer ajudar, né? Quando termina, geralmente ele pede para gravar. Pode deixar que se der oportunidade, a gente vai deixar aqui gravado, fica no perfil do Vinha de Luz. Eu posso fazer um convite rapidinho? Sim, por favor. É porque no dia 30 agora de julho, vai dar numa quinta-feira, né? Daqui 16 dias, às 21 horas, no meu canal do YouTube, Rafael Lavarini. Eu vou postar aqui no meu Instagram também ao longo dos dias. Eu vou fazer o lançamento do meu próximo livro. E todos esses livros são para ajudar o nosso trabalho da PAC, né? E o meu próximo livro, ele chamará Os Prisioneiros do Cristo, que é um pouco sobre todas as prisões que Paulo amargou, a minha experiência também com os presidiários. Então a gente está trazendo com muito carinho um livro lindo e que a gente vai fazer esse pré-lançamento online, né? A pessoa pode adquirir, inclusive, durante a palestra. E a palestra também vai ser muito bonita, então eu queria convidar todos para participar. Só me seguir também no Instagram aqui, que a gente vai deixar avisado no dia 30, né, de julho, agora, às 21 horas, no meu canal do YouTube, Rafael Lavarini. Legal, tem um canal do YouTube, depois a gente vai postar, eu coloco lá na descrição desse vídeo aqui, a gente coloca lá o teu canal também. Muito bom. Perfeito, obrigado, meu amigo. E eu acho que você tinha dito que podia abrir para perguntas, a gente ainda tem um tempinho, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Sim, perfeito.
A Tânia está aqui dizendo, divulgaremos sim. Obrigado a Tânia, né? Que a Tânia quem fez o contato Sim, com um o abraço para a Rafael. Tânia. Vai ficar gravado no Instagram? Sim, vai ficar no Instagram. No YouTube, não. Vai ficar aqui no nosso perfil do Instagram, do Vinha de Luiz. Já estamos aguardando aí, né? Com certeza vai ser um lançamento muito esperado. Já tinha gente aqui perguntando quando é que vai ser o lançamento do livro. Eu vi quando você estava no meio da palestra, algumas Ah, é pessoas já ótimo. estavam perguntando aqui, então já tem gente sabendo, viu? Já Ótimo, tem ótimo. gente que está sabendo. E a gente vai divulgar no nosso perfis também do Instagram, do Facebook. Depois eu pego com você a divulgação do livro, com certeza. E junto ao pessoal da FEEC, aqui da Federação Espírita Cearense, vai ser um prazer divulgar esse trabalho, que é um trabalho muito bacana que você faz junto à Fraternidade Sem Fronteiras e à PAC também. Ótimo, eu agradeço muito mais uma vez o convite carinhoso. Quem sabe, né, em breve a gente não pode estar aí junto, né, fisicamente também, conhecendo os irmãos da Casa Espírita, conhecendo todos vocês, conhecendo o estado que eu não conheço, né, Ah, rapaz, mas a então gente venha. não conhece. Eu tô morando em Pernambuco, né, eu sou mineiro, mas moro em Pernambuco agora, mas não conheço ainda todo o Nordeste, então vai ser um prazer, quando passar tudo isso, a gente tá junto também. Legal. E vai ser um prazer recebê-lo aqui, com certeza, Rafael. A Tânia está perguntando como contribuir para o Fraternidade Sem Fronteiras. Qual a melhor forma, Sim, Rafael? a gente pode estar trabalhando, a gente pode trabalhar direto com um projeto, algum dos projetos, né? Ou até mesmo a gente pode apadrinhar uma criança ou apadrinhar um dos projetos. É só ir no fraternidadesemfronteiras.org.br e ali no site a gente tem todas as formas. Às vezes comprando uma camisa como essa aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, como essa que eu estou usando, do Fraternidade, a gente já contribui também com o projeto, né? Legal. Ou até apadrinhando, mensalmente colaborar ali com R$ 50 por mês, ou literalmente abraçando algum projeto do Fraternidade aqui no Brasil. Tem as caravanas que você pode conhecer, obviamente, depois da pandemia. Os projetos que são maiores na África e que sensibiliza a gente muito e faz a gente voltar diferente, né? Então, são diversas formas que no site fraternidadesemfronteiras.org.com.br ela certamente vai ter o direcionamento melhor para todos os projetos. Legal. Existem projetos aqui no Brasil que você falou, mas tem algum acontecendo aqui em Fortaleza, nas cidades maiores? Como é que a gente poderia Em fazer para... Fortaleza, diretamente não, tá? Mas lá no próprio site do Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem acesso a todos os projetos do Brasil, tá? E também os que tem na África. E quando você vai apadrinhar, você pode direcionar o seu recurso para um projeto que você quiser. Seja algum do Brasil que você fique mais tocado, ou na África, né? Temos também no Nordeste o Retrato de Esperança, que é no sertão da Bahia, que leva moradia e dignidade para as pessoas do sertão. Então, sim, tem uma infinitude de possibilidades de auxiliar. Né? Eu acho que o ideal realmente é entrar no site, né, fraternidadesemfronteiras.org, e ali tem total direcionamento. E quem quiser também pode mandar mensagem no meu inbox, que eu direciono vocês e oriento da forma que for necessário. Legal. Bacana. Tá respondido aí, né, Tânia? As camisas poderiam ver com a federação, sim, né? Na Fraternidade Sem Fronteira tem no site, dá para comprar, tem um e-commerce no site e chega Exato, direitinho. exato. Legal, bacana. Ok, pessoal. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais uma vez, obrigado, Rafael, pela disponibilidade. Linda a Eu que palestra. agradeço demais, meu amigo. Estamos muito Fico feliz de terem inspirados gostado. aqui. Demais, demais mesmo. Foi bom demais. Contem sempre comigo, tá? Com certeza, você vai ser chamado outras vezes depois dessa palestra aqui. Muita gente Que falando, ótimo, que ótimo. comentando aqui que gostou. Eu estou à disposição. Legal. Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. E a gente vai deixar gravado aqui esse momento especial com o Rafael e depois passar os contatos, as coisas. E lembrando, dia 30 de julho, né, no canal do Rafael e no YouTube. Vai ser só no YouTube, no caso, né, Rafael? Não vai ser no Instagram também, Sim, não. sim. É no YouTube de Rafael Lavarini e da TV7, tá? Nos dois canais a gente vai estar transmitindo. Tá, legal. Vamos acompanhar, porque lá no YouTube vai ter o lançamento do livro. Show de bola. Perfeito. Obrigado, Rafael. Obrigado, meu amigo. Boa Fiquem noite, com Deus, pessoal. tá? Tudo de bom. Um Um abração a abraço. todos. Tchau, tchau.